Foi? Bom, gente, bom dia então, de novo, agora oficialmente, né? Que tá gravando. Mas a gente tá muito feliz que hoje a sala tá cheia, né? Tem bastante gente. A gente tá falando desse tema que é relacionamentos. E hoje a gente vai falar especificamente sobre namoro. Inclusive, a gente baseou nossa aula nesse livro aqui, ó. Dá para enxergar? Dá para ver? É um livro do pastor Jean Francesco e chama Namoro, um ensaio para o casamento. É um livro bem legal. Inclusive, ele está disponível, se vocês quiserem pegar emprestado para ler. A gente montou aquela bibliotequinha que a gente montou na sala da UPA, a gente deixou ele lá disponível para vocês. Então, quem quiser pode pegar, ler, ficar o tempo que precisar, depois devolve lá para outra pessoa que quiser ler, tá? É um livro bem legal, eu recomendo que vocês leiam. E a gente já teve, inclusive, aula sobre namoro com esse mesmo livro. Eu não sei quantos vão lembrar, mas a gente teve uma vez, inclusive eu fiz uma dinâmica que era sobre o namoro em cada época. E aí vocês tinham que tipo, ler lá e falar, esse namoro é de tal época, e completar na lousa. A gente fez isso daí na UPA, não sei quantos lembram e quantos estavam nesse dia, né? Mas, enfim, é um tema que eu acho que é muito interessante, principalmente nessa fase, né, da adolescência, assim, que os hormônios estão bastante aflorados, né? Então, assim, é muita influência, muitos hormônios e muita coisa para pensar, né? A Olivia é muito fofinha. Mas eu queria falar também que sempre que vocês quiserem participar, eu sei que, não sei como que é lá, Thalita, mas aqui a participação é meio pequena, assim, não tem muita participação, não. Mas se vocês quiserem participar, falar, fiquem à vontade, tá, gente? Que isso é muito legal, acho que deixa a aula mais dinâmica, não fica tão só eu falando, né? Lá a participação é meio que obrigatória. Então, aí vocês mandem no chat, podem falar, me interromper ou enfim, falar a opinião de vocês e tudo mais. Mas vamos fazer uma oração então para a gente começar? Vou orar. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada porque até aqui nós já pudemos te buscar em oração, nós já pudemos colocar os nossos pedidos diante do Senhor. Mas nesse momento nós pedimos especificamente por essa aula, Senhor, que nós vamos ter agora, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, que o Senhor molde o nosso caráter de acordo com aquilo que é a tua vontade, Senhor. Nós sabemos que somos pecadores, somos falhos, precisamos do Senhor. Então, que o teu Santo Espírito incomode o nosso coração para que a gente entenda no que a gente está errando e no que a gente precisa acertar para honrar e glorificar o Senhor na nossa vida, Pai. Nos ajuda em todas as decisões que a gente tiver que tomar, em tudo aquilo que a gente tiver que pensar aqui hoje, e que o Senhor esteja direcionando todos os nossos passos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então tá, então para a gente começar, eu queria levantar uma questão aqui. Como que são os namoros hoje em dia, né? Como geralmente são os namoros? Por que as pessoas namoram? E como são os relacionamentos que a gente vê normalmente na sociedade aí, né? Os nossos amigos, enfim. O Janta, sexta-feira no Globo Repórter. O que é namoro? O que é namoro? Quem namora? Por que as pessoas fazem isso? No geral. Não, eu não tô falando, tipo, entre nós cristãos, né? Porque a gente tem uma outra visão, que é essa que a gente vai estudar hoje. Mas eu digo assim, de um modo geral, as pessoas que não são crentes, que não, assim, não se importam tanto como elas agem, né? Como é o namoro. Geralmente, como começa um namoro, como que... É tudo muito baseado no puro sentimentalismo, né? Na emoção, sei lá, na atração, essas coisas. É tipo, nossa, tô apaixonada por essa pessoa, então a gente vai ficar junto, mas até. Desculpa que eu tô me prendendo, mas até quando durar, né? Esse sentimento, é basicamente isso. Legal, a Bia falou umas palavras legais aqui, ó.
que vocês acham disso? Gente, queria ouvir vocês. Manda no chat, se não der para falar. Manda no chat aí a opinião de vocês, como que é, como são os relacionamentos. Que eu, particularmente, né, já não tô mais aí Tá namorando, desatualizada. tô paquerando, tô muito desatualizada. Então, vocês que estão por dentro aí, né, vocês que... Aí eu me lembro, quer dizer, até agora na faculdade também, né? As pessoas, elas têm uma imagem de um namoro na qual existem muitas liberdades, se a gente for chamar assim. Então, tenho amigos próximos meus que são namorados da faculdade, que moram juntos, tudo mais. E a gente vê também muito essa questão, até mesmo no ensino médio, tipo, de muita proximidade, de ficar muito colado. É uma visão que dá muita liberdade, vamos colocar assim. Sei que a gente vai comentar mais sobre isso depois, mas a gente percebe hoje que o mundo parece que o namoro, para ser casamento, só falta o nome mesmo, sabe? Só falta aliança, só falta passar no cartório e falar, não, tá casado. Porque, sei lá, até mesmo quando a gente vê histórias de artistas e famosos, assim, a gente vê muita gente começa a namorar, depois termina e fica com não sei quem, e aí depois já tá com outro, ou tá casado e já tá arrumando o caso para poder descasar e casar de novo. Então, o namoro, na verdade, eu acho que parece que hoje em dia não é nem mais um status, digamos assim, né? De relacionamento. Ele é mais uma qualidade, é um adjetivo só. Parece que as pessoas perdeu totalmente o valor que tinha, assim, e aí as pessoas só falam para poder dizer que estão namorando mesmo, para poder não ficar chato, dizendo que tá solteira. Ou pior ainda, né? Quando fala que é solteira assim, sozinha nunca. As pessoas que falam isso. Então, isso Verdade, daí é isso. pior. Nossa, não fala isso não, gente. Vocês é crente aqui em nome de Jesus. Não fala esse negócio. Ô, Carol, eu ia só comentar que namoro, o que vem mais na minha cabeça hoje em dia é, tipo, as pessoas não quererem muito compromisso, sabe? E acho que a palavra compromisso é o que as pessoas menos querem hoje em dia. E parece não, eu tenho certeza que cada vez mais as pessoas vão menos casar, né? Porque até o processo de começar a namorar, as pessoas, tipo, ficam sério, aí ficam sério, aí começam a namorar, entendeu? Aí, tipo, acho que é muito medo de se comprometer com alguém, não sei explicar. Sim, é muito legal, gente, muito legal tudo isso que vocês falaram, e é justamente isso que eu queria trazer, né, pra gente pensar. Essa cultura do descartável, né, então, assim, e esse medo do compromisso, a Júlia falou essa palavra compromisso, né, muito medo de compromisso, então, assim, eu quero ficar com a pessoa, porque se eu fico com ela, eu não tenho um compromisso verdadeiro com ela, então eu posso ficar com ela, mas eu posso ficar com outra pessoa. E aí, essa falsa ideia de que assim, eu tô ficando com ela, então eu não preciso ter um envolvimento emocional com ela, eu não preciso ter intimidade no sentido psicológico, eu não preciso compartilhar com ela as minhas emoções, os meus desejos de vida, nada disso, porque é um ficante, então não tenho compromisso com essa pessoa, sabe? E no momento que eu enjoar, ou no momento que eu não quiser mais, eu simplesmente largo sabe, e vou seguir minha vida e tudo mais. Então a gente vive nessa cultura descartável, né? E aí tá cada vez mais comum as pessoas não quererem um compromisso e não quererem um casamento, né? Então, assim, primeiro eu vou pensar na minha carreira, primeiro eu vou pensar nas minhas coisas, e depois, né, quem sabe um dia eu me casar, até mesmo os casais que namoram, às vezes, a gente vai ficar namorando, sei lá, 12, 13 anos, sem pensar no casamento, porque a gente tem outras prioridades na vida. E o que a gente vai aprender, o que esse livro vai trazer pra gente, é como que a gente pode pensar no namoro como o propósito de Deus para a família. Então, o namoro, ele tem um propósito. Apesar de não aparecer a palavra namoro na Bíblia, a gente tem algumas diretrizes que nos ensinam
como a gente deve agir, né? Com as outras pessoas e com nós mesmos, né? Sendo moldados pelo Espírito Santo. E aí eu trouxe um versículo que eu gosto muito, que é o de Romanos 12:2. Se vocês puderem abrir lá também. Romanos Qual que é o 12:2. versículo? Ah, obrigada. Alguém achou? Pode ler? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Eu gosto muito desse versículo porque ele fala assim, que a gente não pode se conformar com esse século. A gente não tem que tomar a forma desse século. Então, é aquilo que eu falei brincando, né? Essa coisa de solteiro sim, sozinho nunca. Gente, se você tem o Espírito Santo de Deus, se você está sendo moldado por Deus, não é simplesmente ir na igreja. Ah, eu vou na igreja, então eu tenho que agir diferente. Não. Se você é convertido pelo Espírito Santo de Deus e você quer seguir uma vida que agrada ao Senhor, você precisa revestir a sua mente. Então, assim, é uma mudança de mente, de coração. Então, assim, envolve o seu racional, o seu emocional, né? Todos os aspectos aí. Você precisa se transformar a sua mente. E aí, nessa renovação de mente, você não vai se conformar com esse mundo. Então, não é porque todos têm um relacionamento sem compromisso e seguem nessa linha que eu também vou. Né? Não é porque todo mundo na minha escola fica. Todo mundo no meu prédio faz isso, então eu faço também. Não. Se você se diz cristão verdadeiro, se você busca uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, você precisa não se moldar a esse mundo, não agir como essas pessoas agem, né? Então, assim, se moldar é tomar forma. A gente já falou disso aqui outras vezes, né? Mas você não pode sentar e começar a tomar forma desse mundo. Você tem que se transformar. E isso é um processo diário, constante. Então, não é uma coisa simples. Tá bom. Eu quero obedecer Jesus. Eu decidi que eu me converti seriamente e eu quero seguir esse caminho. Mas aí você chega lá na sua escola e tá todas as suas amigas fazendo uma coisa que você não quer fazer, que você entende que é errado. Tá todas as meninas ficando com meninos. Inclusive as suas amigas da igreja, de repente. Só que você entende que isso é errado. E aí você precisa renovar a sua mente. E isso vai te dar trabalho, porque implica que você vai ter que falar para essas meninas ou meninos: olha, gente, eu não vou agir assim porque isso não tá certo. Né? E aí, talvez você seja até zoado, né, por causa disso, perseguido por causa disso, mas é uma decisão que a gente toma. E aí, o versículo termina falando assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é uma receita, né? Se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você só pode experimentar se você renovar a sua mente, né? Se você se transformar dia a dia pela renovação da sua mente. Senão, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta a gente achar que tomando decisões ruins, a gente vai usufruir dessa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, porque não vai. Então, você tomando decisões ruins agora, né, isso vai implicar no seu futuro. Então, pensando, por exemplo, na questão do namoro. Você namorando alguém agora que não é temente a Deus ou que, não sei, que talvez te traiu várias vezes, mas você, não, mas tudo bem, porque eu gosto dele e tudo mais. Isso implica no seu futuro, né, nas consequências que isso vai ter para sua vida. Então, é impossível você experimentar essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável sem se transformar todos os dias, né? Sem renovar sua mente todos os dias na palavra de Deus. Então, como a gente faz isso, né? Por meio da Bíblia e da oração. Pode falar. Posso, Carol? Na verdade, eu sei que quando a gente é adolescente é um tanto quanto difícil a gente se posicionar diferente das pessoas. Por quê? Porque a gente quer
tá junto, né? A gente quer participar, a gente não quer ficar isolado, né? Mas aí vem a história da eternidade. Eu sei que pra gente não, né? Eu não sou mais adolescente, pra vocês que são adolescentes, é difícil, né, entender isso, porque você quer estar junto com o pessoal, você quer que as pessoas te aceitem como, né, te aceitem, te respeitem, te achem uma pessoa legal e tudo mais. Mas nós temos que entender que nós fomos criados como seres únicos e nós nunca seremos iguais uns aos outros, porque Deus nos fez únicos, né? E a nossa missão aqui na Terra é realmente, quando a gente ouve muito isso, né? Carregue sua cruz, né? E siga-me. E esse carregar sua cruz é realmente isso, né? Com que a gente permaneça dentro da vontade do Senhor. O namoro não é algo bíblico, mas é uma nova história, né? Um contexto atual. O que a gente tem que entender é assim, família é projeto do Senhor. E apesar de que Deus criou a primeira família, que lógico, Adão e Eva, né? Nós temos que entender que apesar de hoje isso estar tão defasado, isso é algo de Deus. E realmente, se é algo que Deus criou, nós queremos isso para nós, né? Porque realmente nós entendemos que a vontade do Senhor é muito maior do que a nossa. Então, o que a Carol está falando de renovar a mente é estar pronto para enfrentar esse tipo de situação, né? É estar pronto para enfrentar, mas você é chato, mas você acha que é santinho, mas você... mas você tem que ter, o diferentão e tal. Você tem que ter a convicção de que é um momento em que você realmente está esperando do Senhor. E esperando não quer dizer que você não namore, né? Mas esperar no Senhor é algo que Ele tem muito maior para você. E não é no namoro. Eu falo com conhecimento de causa, né? No namoro a gente se apaixona, fica cega, né? Não quer nem saber da história toda, né? Do restante. A gente só quer saber da pessoa, quer estar o tempo inteiro com a pessoa e tudo mais. Para a gente se apaixonar por alguém, a primeira pessoa que a gente precisa se apaixonar é por Jesus e por tudo que Ele fez por nós. Porque quando nós nos apaixonamos por Jesus, entendemos todo o contexto, né, de cruz, de salvação, então a gente, por qualquer outra pessoa que Deus colocar na nossa vida, né, porque realmente Ele coloca, né, apesar de nós podermos escolher, gente, não existe aquela história de que Deus fez exatamente aquela pessoa para mim, não, você tem escolhas, né, você sabe que é uma pessoa que tem que seguir a mesma fé que a tua, e várias, eu acho que eu tô falando demais, né, Carol? Não, pode falar. Enfim, na verdade, o que eu queria dizer assim, a importância de renovar a mente, a importância de você ter a convicção de que Deus é muito maior do que tudo isso, de que Ele fez algo muito maior por mim, que sou pecador. Então, Ele sabe de todas as coisas. Então, não que eu falar agora para o meu amigo, lá na eternidade, vai me refletir muito melhor, e até na minha vida atual. Então, por enquanto, eu posso falar assim, se eu falar não agora, tudo bem, porque eu sei que Deus está vendo isso. E Ele vai realmente entender o meu coração. E agora, tudo que eu falar não e que as pessoas vão, de repente, me olhar torto ou não querer estar comigo, eu tenho que ter a plena convicção de que isso não vai me afetar, porque eu tenho que estar centrada onde? Em Cristo. Desculpa, falei demais. Não, pode Não. falar. Uma coisa que eu queria comentar também é que uma frase que aparece bastante nesse livro que eu acho bem legal é quando ele fala que o namoro ele é uma preparação para o casamento, um ensaio para o casamento. E pensando nisso, né, tipo, sei lá, quando você vai ensaiar para alguma coisa, ensaiar para um show ou para tocar na igreja, assim, você não fica ensaiando durante 5 anos, 10 anos, 20 anos para poder tocar uma vez. E eu conheço, assim, história lá na minha igreja em Linhares, teve um casal de namorados, assim, que eles namoraram por 11 anos, e aí depois terminaram porque, tipo, eles desde muito pequenos, assim, terminaram porque não estava dando muito certo, não estavam conseguindo mesmo continuar assim, e aí, sei lá, no espaço de 2 anos, os dois casaram separadamente, assim, com seus respectivos marido e esposa. Mas, tipo, talvez é uma coisa que vale a pena a gente pensar, né, e que vai muito de acordo com tudo isso que a Carol e a Thalita falaram, porque às vezes a gente tem pressa
para poder ser aceito, né? A gente tem pressa para poder, tipo, tá todo mundo namorando, só eu tô sozinho aqui, o pessoal vai sair para poder, sei lá, ir no cinema, e tá todo mundo com namoradinho, olha lá, solteira, sentado no meio, assim, da galera segurando vela, o candelabro, né? 30 velas. Mas aí, às vezes a gente sente essa pressão e talvez cede essa pressão e aí, tipo, enfim, fica ou começa a namorar, só que sem perspectiva nenhuma de casar. E esse que é o problema. Quando a gente... o namoro, ele deveria ser uma preparação para algo que vai vir. E quando a gente já tem em mente a ideia do mundo de que namoro é tipo, eu só vou namorar para estar namorando, você começa namorando pensando em terminar, pensando que você já não vai casar com essa pessoa, então, tipo, que vantagem tem nisso, sabe? E a questão também, né, de pensar no casamento. Sei lá, hoje, vamos dizer isso, quem tá com 14, 15 anos, não sei qual que é o seu projeto de vida, mas se você começasse a namorar hoje, você verdadeiramente acha que daqui a quantos anos você vai casar? E gente, óbvio que eu não tô dizendo que você não deve namorar agora, quem tá namorando agora deve terminar também, não é isso, tá? É óbvio, há casos e casos, a história de pessoas que namoraram, sei lá, desde os 10 anos, tá casado com a pessoa que conheceu no ensino fundamental, que morava na rua, tá feliz da vida. Existem histórias diferentes, justamente pelo que a Thalita falou também, né? Nós somos muito diferentes um do outro. Mas isso, é o que a Bia falou também, a gente não deve tomar exceção pela regra. Então, uma coisa que eu digo, né? Aproveite o tempo de solteiro. É um tempo que você só tem enquanto você está solteiro. Depois que você começa a namorar e você casa, você não tem mais esse tempo. Então, sei lá, enquanto você está na sua adolescência, aproveite para você estar com seus amigos, aproveite para poder ler bastante, aproveite para poder fazer coisas que você gosta, descobrir hobbies, fazer coisas novas, porque quando você tiver a sua família, você não vai ter mais esse tempo de solteiro, você vai ter seu esposo ou a sua esposa, você vai ter os seus filhos, você vai ter outros projetos que você não pode mais fazer sozinho, porque você tem a sua família, então você tem que colocar a sua família junto, ou no caso do namoro já também, né, em algumas circunstâncias você tem que colocar outra pessoa junto, então é uma coisa que a gente tem que buscar aproveitar, porque é bom, porque Deus pensou nisso também, né? Ele pensa o nosso bem em tudo, e às vezes a gente acelera o processo, acelera as etapas, por querer ficar parecido com as pessoas, para querer não se sentir deslocado. Mas a Bíblia deixa muito claro que a gente não é desse mundo, que a gente não é daqui, que a gente para ser diferente, igual a Thalita falou. Mas então, um pouco do que eu queria comentar é isso. Pode falar, Bia. É só um comentário rápido, espera. Sobre o que você falou, né, desse casal que namorou, tipo, 11 anos e terminou. E eu fico pensando na dor, né, que isso resultou. Porque, gente, é muito tempo. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que depois de tanto tempo assim, acaba que as conexões das pessoas, a conexão das pessoas no relacionamento, acaba ultrapassando o limite do que deveria ser, né? Acaba sendo um sentimento de casado ali, quase. Só que eles não têm. E daí, se eles terminam, como nesse caso, depois de tanto tempo, a dor é bem maior, assim, do que deveria ser de fato, né? Quase de um divórcio. E a gente tem que considerar muito isso, tomar cuidado, né, com o nosso coração, porque nessa vibe de relacionamentos descartáveis, porque o casamento, quando a pessoa... O casamento é, tipo, o casal se torna um, né, no caso. E o divórcio, você imagina, tipo, rasgar uma pessoa ao meio, né, porque... Então é muito doloroso, a gente tem que considerar isso também, né, era isso que eu falo. Não, deu até treta em acampamento, quando a ex do cara e a atual dele, que já era noiva até, o pessoal em acampamento assim, tava jogando futebol, aí as duas se trombaram assim e começaram a brigar, e foi meio que assim. Então, tem tudo isso, né, gente? Mas então, resumindo tudo que a gente falou aqui, o namoro, ele é um preparo para o casamento. Então, o que é o namoro bíblico? O que a gente acredita que é o namoro bíblico? Primeiro, você é uma pessoa única, sozinha e completa em Deus. Então, não adianta você achar que você vai se completar numa outra pessoa. Então, assim, eu preciso de um namorado para me completar. Eu preciso de um namorado para ser feliz. Não. Se você buscar isso, você vai cair numa ilusão e vai cada vez mais cair nesse ciclo vicioso de você
ficar com uma pessoa, se apegar a ela, começar um namoro errado, terminar errado, sofrer com isso e começar o ciclo todo novamente. Então, assim, a sua felicidade não está no outro e a sua felicidade também não está em você mesmo. Porque muita gente fala isso, né? Que a sua felicidade está em você mesmo. Não, a gente entende, a Bíblia nos ensina e o Senhor nos ensina que Ele nos criou, como a Thalita falou, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Então, nós não somos qualquer pessoa, né? A gente não é simplesmente uma criação de Deus que Ele criou e abandonou. Não, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para ter um relacionamento com Ele, primeiramente. Então, isso é o mais importante que a gente tem que entender. O primeiro relacionamento que a gente tem que ter é com o Senhor. Se o nosso relacionamento com o Senhor está bom, você tem tido um bom relacionamento com Deus, você tem ouvido a voz dele, lido a Bíblia, meditado na palavra do Senhor, orado, buscado ele em oração. A partir daí, então, você pode começar a pensar em se relacionar com outras pessoas num namoro, por exemplo. Então, esse é o ponto principal. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e o seu relacionamento principal antes de um namoro tem que ser com o Senhor. Só que tudo bem, então eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu entendo que eu sou uma pessoa cristã, convertida, eu busco seguir a vontade do Senhor, mas eu também tenho vontade de ter alguém, de namorar, eu tenho essa ideia, como que eu tenho que fazer? O que a gente entende do namoro também, que ele é um preparo para o casamento. A família é um projeto de Deus. Então, Deus criou a família. E nós, o namoro, ele faz parte de um projeto maior, que é o projeto da família. O propósito da família é honrar e glorificar a Deus, né? Então, tudo que a gente faz, a gente pode pensar assim, mas eu sou adolescente, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Deus não tem nada a ver com a minha vida amorosa. Deus não tem nada a ver com quem eu fico ou deixo de ficar. Mas, na verdade, tem tudo a ver, porque Deus criou você e todos os aspectos da sua vida, tanto amoroso, quanto financeiro, quanto o seu relacionamento com seus pais ou amigos, tudo isso, se não tiver moldado e sendo cuidado pelo Senhor, tem muita chance, aliás, com certeza vai dar ruim, vai dar errado, né? Então, eu tô falando bem claro, viu, gente? Porque o que acontece? O que a gente cai muito no erro, às vezes, é achar assim, tomar decisões sem buscar a orientação do Senhor. E aí, depois, quando a gente tem consequências ruins, a gente fala, nossa, tá vendo? Olha só, Deus não me abençoou. Olha só, olha como Deus é mau, né? Olha, tudo que eu queria era alguém para estar junto comigo. E olha só, agora eu tô sofrendo num namoro abusivo, ruim e tudo mais. Mas isso são consequências das nossas atitudes hoje. Então, o fato, por exemplo, de você escolher ficar com vários meninos ou várias meninas, vai ter consequências no seu casamento futuro. Vai ter consequências no seu relacionamento futuro. Aí você pode pensar, mas eu não quero um relacionamento futuro, eu não quero casar, não quero ter filhos, por exemplo, eu não quero ter família. Aí você tem que repensar, qual que é o propósito, então, do meu relacionamento com o Senhor? Qual que é o propósito da minha vida? Porque aí você pode falar, não, eu orei, eu entendo que o propósito da minha vida é realmente ficar solteiro e viver para o Senhor. Eu entendo que o meu propósito é esse. Tudo bem. Mas o importante cada caso é um caso, mas o mais importante você precisa ter um relacionamento íntimo com o Senhor, primeiramente, antes de buscar satisfazer as suas necessidades psicológicas, físicas em outra pessoa. Porque quando você coloca as suas expectativas em outra pessoa que não seja Deus, vai dar errado. A Bíblia ensina isso e a Bíblia é clara com isso, vai dar errado. Então, não espere. E só para poder deixar bem explícito também, né? Como você falou, tipo, se você falar, mas eu não pretendo casar com ninguém no futuro, eu não pretendo ter família, então não tem problema em sair ficando com todo mundo, porque não vai ser traumático para mim no futuro. Ó, que pessoa egoísta que você é. Você só pensa em você e você não pensa nas outras pessoas com quem você está ficando e como você vai destruir
talvez a vida ou a estima ou sei lá o que delas, assim. Pois é, justamente. E assim, a gente tá falando bastante sobre namoro, mas tem a questão do ficar também, né? Ficar é bem egoísta, porque assim, eu me importo, o meu negócio é ter o meu prazer pessoal. Então eu vou, beijo na boca e depois tchau, cada um vai pro seu lado. E isso é extremamente egoísta, sabe? Depois, olha, a gente se vê ou não, sabe? E aí gera toda uma série de problemas, porque, por exemplo, você pode. Normalmente. Não vou falar assim, não, mas. Às vezes você pode se apegar à pessoa e aí você. Ah, eu tô ficando, mas eu queria ter um relacionamento. E a pessoa não. E isso vai te causar um trauma, porque aí você vai. Eu queria, mas a pessoa não quer, então agora eu fico assim. Ah, não, mas eu também não quero. Ah, mas não sei o quê. Isso vai te gerar consequências ruins, sabe? Parece que não, mas isso é um trauma, é uma coisa que você está passando. E aí entra a questão da idade, passando muito cedo, porque geralmente na adolescência a gente não pensa muito, a gente vai fazendo as coisas. Então, assim, a gente já está passando por esse tipo de situação muito cedo, né? Numa idade que a gente ainda está entendendo as coisas melhor, sabe? Então, isso é muito ruim, sabe? Por quê? Porque a gente coloca as nossas expectativas no outro, sabe? Ou então, se você faz pior, talvez, né? Não, eu sou a pessoa que não me apego, eu sou a pessoa que fico e não me apego. Mas aí você é mais egoísta ainda, né? Porque você não tá nem aí com a outra pessoa, né? Com os sentimentos da outra pessoa. E o tempo inteiro a Bíblia vai nos ensinar assim: olha, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, não para viver como um babaca. Não foi para viver como um babaca por aí, né? Foi para viver para glória de Deus, né? Então, assim, pense nos outros. A Bíblia nos dá várias diretrizes. Seja servo. Jesus fala: olha, seja servo das pessoas, sirva no que você puder, ajude as outras pessoas, não prejudique ninguém, não crie contendas, não faça essas coisas, não crie expectativas que você não vai cumprir nas outras pessoas, porque isso é ruim. Então a Bíblia fala várias coisas sobre isso, né? E a gente tem que pensar, né, em como a gente tem agido nessa questão também do ficar, né? Não só no namoro. Mas tudo bem, aí vou continuar aqui. Se você se sente, então, bom, eu já tenho um bom relacionamento com o Senhor e eu acho que eu já estou pronto para dar um próximo passo, que seria o namoro. E aí o livro, ele vai trazer alguns pontos aqui, que é o preparo para o namoro. E aí eu queria falar com vocês. Peraí. Aqui a Júlia falou. Acho também sobre edificar. Deus tem falado muito comigo, pois se nós temos o Espírito Santo, a gente não pode entristecer ele. E saber que nosso corpo é a casa dele. Sim, gente, é verdade. A Júlia falou uma coisa muito interessante. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo não é o seu corpo. Não é meu corpo, minhas regras, gente. Isso é uma inverdade que a sociedade conta e que muitas vezes a gente acredita nisso. Mas se a gente entende que não somos cristãos e que a gente quer viver diferente, o nosso corpo, todo ele é do Espírito Santo de Deus, ele é do Senhor. Então, não é uma coisa que a gente pode usar como bem entender, sabe? E a questão do ficar é meio que uma prostituição, né? Porque você oferece seu corpo em troca de alguma coisa, né? Então, você oferece seu corpo em troca de um pouco de atenção, ou em troca de alguma coisa que você quer, ou em troca de um beijo mesmo, ou em troca de alguns minutos de prazer pessoal. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bia falou, seja no caso em que a pessoa acaba tendo seu coração partido, deixando pedacinhos dele por aí, ou fazendo isso com outra pessoa. Nosso coração é sempre afetado negativamente nessa questão do ficar, dos relacionamentos descartáveis. Com certeza, né? Eu acho que cada vez que você se envolve com uma pessoa, mesmo que seja um dia, né? Fiquei com aquele menino um dia, ou aquela menina um dia, nunca mais vou ver. Mas
você já está conectado a essa pessoa de alguma forma, né? E aí você deixa um pedacinho, né, do seu coração com aquela pessoa. Então imagina, se você quer viver um relacionamento bom, imagina quando você encontrar essa pessoa que Deus tem preparada para você, como você vai chegar nela? Todo despedaçado, né? Todo... Eu fiz uma analogia parecida com isso daí, né? Quando a gente teve aquela aula algum tempo atrás, mas acho que vale a pena reforçar ela, né? De pensar, tipo, pensa na sua comida favorita. Eu vou colocar aqui que é lasanha. Aí toda vez que você fica com alguém, toda vez que você namora com alguém, toda vez que você tem relação sexual com alguém, você tira um pedaço da lasanha e entrega para essa pessoa. Aí, quando de fato for aquela pessoa, né? Se for para ser aquela pessoa que você vai realmente casar, você vai dar primeira coisa, vai ter algum pedaço de lasanha na tigela, na refratária para a pessoa comer, e se tiver, ela vai estar tipo montadinha ou vai estar cheio de buraco, cheio de pedaço tirado. Que a ideia é basicamente essa, né? Vai ter só louça para poder lavar, vai ser só trabalho. Então, a gente tem que entender que a entrega, todo relacionamento ele é uma entrega, todo relacionamento a gente abre mão de coisas nossas para poder aceitar coisas da outra pessoa. Inclusive dentro de casa. Tipo, às vezes você pode até não ter escolhido seu pai ou sua mãe, mas você tem que abrir mão de algumas coisas para poder fazer aquilo que ele está pedindo, porque ele é o seu pai, porque ela é sua mãe. Então, tipo, mas mãe, eu queria muito, sei lá, passar mais um tempo jogando aqui com os meus amigos, eu queria ir dormir na casa da minha amiga, mas aí seu pai e sua mãe falam, não, você está de castigo, você não pode ir, você não pode fazer. E aí você, então, tem que fazer essa concessão, né? E da mesma forma, tipo, quando você tem um relacionamento amoroso, vamos classificar assim, quando você tem um namoro, ou até mesmo quando você fica com alguém, você abre mão de algumas coisas suas, e você tira pedaços seus de verdade, assim. E isso é um problema. Isso é algo que a gente deve não buscar fazer, porque acaba desgastando a gente, acaba machucando a gente e traz problemas muito, muito graves para a nossa estima, para o nosso psicológico, que vai ter reflexos bem difíceis, inclusive no casamento. Sim. Então, e aí o autor aqui, ele vai falar dessa preparação para o namoro, né? E aí ele traz algumas coisas. A primeira coisa que ele fala é de você se preparar, então, para um namoro que agrada a Deus, né? O crescimento espiritual, que é isso que a gente estava falando. Como é o seu relacionamento com Deus? Primeiramente, você entende que você é um pecador? Você entende que você foi só pela graça de Jesus que você tem comunhão com Deus? Você entende isso perfeitamente, sabe? Você entende que você vai se envolver com outro pecador também? Você entende que o seu relacionamento é para a glória de Deus? E que você não está namorando... Ele traz muito essa questão também no livro, eu achei bem legal. A gente não namora para ficar feliz. A gente namora para fazer o outro feliz. Né? Então, não é uma coisa assim, eu quero namorar para satisfazer os meus desejos pessoais, os meus anseios, as coisas que eu quero. Não, eu quero namorar para fazer o outro feliz. Então, como eu posso servir a outra pessoa, como eu posso ter um relacionamento com ela que seja debaixo da soberania de Deus, debaixo da sabedoria de Deus, sabe? Então, isso é muito importante. Aí, outra coisa que ele traz, crescimento financeiro. Como você vai namorar, dependendo dos seus pais, né? Se a gente entende que o namoro é um preparo para o casamento, e aí aqui ele traz uma questão muito importante da questão do papel do homem no relacionamento. Não quer dizer que a mulher não possa trabalhar e ganhar o dinheiro dela. Claro que não. Ela pode trabalhar, ela pode ganhar o dinheiro dela, mas o papel principal de sustentar o lar é do homem, é do pai, né? Do homem. Então, como você vai assumir um compromisso, um relacionamento, sendo que você ainda depende dos seus pais? Então, você quer levar seu namorado para tomar um sorvete? Você vai pedir dinheiro pro seu pai. Ô pai, me dá dinheiro que eu preciso levar minha namorada para tomar um sorvete. Aí, no dia dos namorados, você quer dar um presente. Ô mãe, dá dinheiro que eu preciso dar um presente para minha namorada. Então, ele vai trazer essa questão de a gente precisa ter um crescimento financeiro. Tudo bem. Dá seus pulos, vai trabalhar.
Justamente, você não precisa ser rico, mas você tem que dar seus pulos, você tem que assumir o compromisso, entender que não é uma coisa assim, eu namoro, então não é nada demais. É sim, o namoro, ele é um preparo para o casamento. Então, como que vai ser no casamento, né? Se no namoro você já tá assim, dependendo dos seus pais financeiramente, tendo que pedir tudo para eles, imagina no casamento a briga que isso vai dar. Se toda vez você tiver que pedir dinheiro para os seus pais para fazer alguma coisa dentro do seu casamento. Pior ainda, quando você namora e, por exemplo, tem relações sexuais e engravida, por exemplo, sem trabalhar. E aí, sabe? Como você vai viver? Como você vai fazer as coisas? Então, tudo é um planejamento. O namoro bíblico, ele não é assim, vou namorar simplesmente por namorar. Não, ele tem que ter um planejamento. Então, primeiro, você precisa ter um relacionamento fiel com o Senhor. Precisa ter crescimento espiritual. Você precisa buscar isso todos os dias. Você precisa ter um crescimento financeiro. Então, mesmo que você não trabalhe, não tenha uma renda, você tem que ir atrás disso, buscar isso. Porque a partir do momento que você pensa em namorar, em casar, em formar uma nova família com outra pessoa, tem que entender que você vai deixar a casa dos seus pais, né? Lá em Gênesis 1, não é Gênesis 1, não, é Gênesis 2, fala, né? Deixa a casa de seus pais e una-se a sua mulher e torne uma só carne com ela. Então, você vai deixar a casa dos seus pais, você não pode viver para sempre dependente deles, financeiramente, você tem que ter isso em mente, né? Outra coisa que ele traz também é a questão do crescimento moral. Eu achei bem legal isso. Ele fala assim, todo ser humano precisa desenvolver seus valores de vida. Antes de iniciar o namoro, você precisa ter convicções firmes sobre verdade, família, caráter, honestidade, sonhos, trabalho, carreira, estudos, bondade e respeito. Então, assim, como que estão seus valores morais? Ou você pode pensar, quais são os valores morais com quem você se relaciona? Né? Quais são os valores morais de quem você fica ou de quem você namora? Sabe? Será que os valores morais dessa pessoa são iguais aos seus, né? Carol, na verdade a gente está falando aí tudo de namoro cristão, cristão com cristão, né? Porque se a gente for falar de jogo desigual, não dá nem para comentar sobre isso. Então, que vocês tenham essa verdade, né? Clara na mente da gente, né? Não dá para nós cristãos nos relacionarmos com pessoas não cristãs, gente. Porque são valores diferentes, são crenças diferentes. Você pode falar assim, mas eu vou converter. Gente, a gente não converte ninguém, né? Pelo contrário, tem uma charge muito legal que é assim, né? Tem a menina, né? Que a menina é cristã, ela tá em cima de uma mesa, né? E o namorado tá embaixo da mesa. Então, o que é mais fácil, né? A menina puxar ele para cima da mesa ou o menino puxar ele para baixo? É lógico que quem está fora, né, da vida cristã, vai nos tirar do foco que é Cristo, né? Então, a gente tem que ter bem claro isso na nossa mente. Não adianta, nós não convertermos, mesmo que a pessoa vá na igreja conosco, tem um processo para isso é um processo lento, a gente não pode pagar o preço disso, né? Porque, realmente, se a gente está com pressa de namorar, o namoro é um pré-casamento, você está realmente certa de que essa pessoa é aquela que você vai casar, vai passar o resto da sua vida contigo? Não, mas de repente nessa parte toda ele se converta. Gente, não queira pagar o preço. O preço é alto, é custoso, dói, demora, né? Então, eu falo com conhecimento de causa, tá? Eu não tenho vergonha de falar da minha história. Então, gente, quando a gente namora, a gente fica cega de paixão, a tal da paixão, né? E hoje a gente fala que isso move todo mundo. Paixão é um negócio complicado, porque nos cega totalmente. Então, que a gente tenha firmemente essa realidade em mente. Olha, não há como colocar no mesmo nível uma pessoa não cristã de uma cristã. Se a gente começar a namorar um não cristão, com certeza ele vai tirar a gente do foco. É fato, não queira falar, não, eu tô firmada, eu tô alicerçada. Mentira. Por quê? Porque um dia ele vai falar assim, hoje vamos deixar de ir no culto, porque eu queria tanto te levar para tomar um sorvete, você vai ceder.
É lógico que você vai ceder, você tá apaixonado, você quer estar com a pessoa o tempo inteiro, entendeu? Ou, hoje não vamos orar, não, hoje a gente vai fazer uma outra coisa, vamos assistir um filme. Você vai ceder. Então, você começa cedendo de pouquinho, a hora que você vê, você vai estar totalmente fora. Segunda questão de paixão, paixão te cega. E você vai começar a querer fazer as coisas para agradar a pessoa, porque isso é natural. Você está amando. E a hora que você vê, você está fazendo coisas que não condiz com aqueles seus valores. No meu caso, foi até a questão da relação sexual. Então você cede porque a pessoa está pedindo tanto, ela é tudo para você é tudo para ela, então você vai e cede. O que acontece? Você perdeu todo o crédito da questão do matrimônio, porque Deus fez sim a nós seres sexuais, né, para a gente ter. Só que é um prazer que a gente tem que ter dentro do matrimônio, porque não é só nós temos o prazer em si, mas é nós oferecermos o prazer para outra pessoa. O que a Carol disse, e bem claramente, quando nós nos casamos ou nós namoramos, não é para que a gente seja feliz, é para que a gente faça o outro feliz, né? Então, que a gente tenha claramente isso em mente, viu, gente? Não cristão, com cristão. Isso está fora de cogitação, gente. Totalmente fora, tá? Infelizmente, a questão da paixão nos cega. E a hora que a gente vê, a gente está totalmente fora da vontade de Deus, gera consequências ruins. Não estou dizendo que filho é consequência ruim. Estou dizendo que a responsabilidade é ruim. Aquilo que nos traz de mágoa, de incerteza, de várias coisas, isso é ruim. Então, que a gente tenha plena convicção. Julgo desigual não cabe pra gente. Ponto. Desculpa, falo demais. Não, é bom que você traz várias coisas legais. Mas gente, realmente, essa questão do julgo desigual é muito difícil, porque por causa disso que a Thalita falou, quando você tá apaixonado, você acha assim, não, mas não vai dar nada, não, mas eu gosto dele, não, mas ele vai na igreja de vez em quando, não, mas sabe, não, mas ele gosta de estar com o pessoal da igreja. Gente, isso é uma furada gigantesca, porque você só vai cada vez mais entrando nisso, achando que isso vai dar bom. Às vezes você entra num casamento com uma pessoa que não é cristã, não é convertida, e aí depois isso te traz consequências ruins, sabe, no futuro. Então, assim, gente, a gente tá falando realmente, assim, o que a Bíblia nos ensina, o que a gente tem de experiência pessoal nossa, de vida. Então, ouçam os nossos conselhos, sabe? A gente ora muito por vocês, a gente está sempre pedindo a Deus para que vocês tomem decisões na vida de vocês sábias. Podem nos procurar para aconselhamento. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe, porque a gente já passou por essas coisas. Não é fácil você ser o diferente da escola, você ser o único que não fica. Os meninos, geralmente, o povo usou. Lá, é viado, ó, não quis ficar. Lá, tá vendo? É gay, não sei o quê. A menina tá querendo, ele não quer, tá vendo? A gente sabe que não é fácil a gente assumir uma postura diferente diante das outras pessoas. Mas a nossa recompensa no Senhor é muito maior que isso, sabe? A nossa plenitude no Senhor e as consequências no nosso futuro, no nosso relacionamento de casamento, aquele que o Senhor planejou para nós, que o Senhor sonhou para nós, são muito maravilhosas, sabe? Então, realmente vale a pena esperar por isso, sabe? Eu também, quando eu era adolescente, eu também era meio terrívelzinha, sabe? Eu ficava com os meninos todos. E hoje eu sou casada com o Will, glória a Deus por isso, amo muito ele, mas eu olho para trás e penso, gente, quantos erros eu cometi que eu podia ter evitado? Quantas consequências trouxe para o meu relacionamento de casado, né, de casada, essas coisas que eu fiz durante a minha adolescência e que hoje trazem consequências negativas, né? Mas a gente tem que pensar isso agora. Então, assim, esse é o tempo de pensar isso. Não deixa, assim, não, mas agora eu sou adolescente, agora eu quero curtir. Deixa para pensar isso quando eu for jovem, quando eu estiver lá, sei lá, na faculdade. E aí a faculdade só vai piorando, né? Porque aí na faculdade é pior ainda, né? Porque o povo aí, né? Então já tenha a sua base firmada agora, né? Enquanto você é adolescente. Tome boas decisões agora. E aí, continuando aqui, a gente vai entrar também nessa questão de... Acho que a Bia queria falar um negócio só. Desculpa, pode falar, Bia. Eu nem sei se agora vai ficar meio fora de lugar, mas é uma coisa que eu tava pensando. Eu acho que essa é algo que
ele comenta no livro, né? Mas, assim, esse negócio tanto de namoro quanto de adolescência não existia bem pouco tempo atrás, assim, da história da humanidade. Então, tipo, ou você era criança ou você já era um mini adulto, né? Capaz de fazer as coisas. E daí, quando as pessoas, principalmente assim, a menina, no caso, ela atingia uma certa idade em que ela já estava desenvolvida, ela já estava pronta para o casamento, e as pessoas casavam mais novas e etc. Então, meio que esse desenvolvimento que a gente vê na adolescência, né, que a gente se desenvolve e deixa de ser criança, que também aflora esses interesses por pessoas e coisa e tal, vinha bem no momento em que eles já pegavam e levavam as coisas para o casamento. Então não tinha muito espaço para ficar aí sendo, sei lá, com ideias e tudo mais, como agora na adolescência, que parece que você, eu não vou casar agora, mas eu estou gostando da pessoa e etc. E daí tem, acho que duas coisas que a gente precisa pensar sobre isso, né? Que a primeira é, se a gente quer ter, na verdade, no geral, né? Eu não vou falar, nem precisa ser para casar, mas a gente pode e deve buscar estudar e se preparar e trabalhar para que a gente tenha essa independência financeira, para que a gente não seja as pessoas que ficam dependentes dos pais até os 30 ou depois. É bom que a gente cresça, né? E tudo mais. Peraí que eu perdi. E também a parte do reconhecer, né? Que, sei lá, eu sou adolescente e não tem como eu ter esse tipo de independência que as pessoas na minha idade provavelmente tinham naquela época, mas eu tenho o mesmo desenvolvimento que eles tiveram nessa idade. E eu tenho os mesmos interesses. Agora vem a parte de que se nós somos salvos, né? Se nós temos o Espírito Santo conosco também, a gente pode ter esse domínio próprio, né? De, eu tenho esses desejos, eu tenho sentimentos, eu tenho vontade de namorar e etc, mas eu não preciso ceder a isso, porque o Espírito Santo habita em mim. Então, a gente tem essas duas coisas, mas era isso que eu ia falar. Sim. Então, qual que é o problema do namoro na adolescência? O problema é que a gente está se firmando nessas bases. Então, que nem a gente falou, o nosso crescimento espiritual ainda está sendo formado, sabe? A gente ainda está caminhando nisso. O financeiro nem se fala, né? Porque você ainda depende dos seus pais, você ainda está pensando em qual carreira você vai seguir, o que você vai fazer da sua vida, se você vai fazer uma faculdade, um curso técnico, o que você gosta de trabalhar. Você está desenvolvendo as suas amizades. Aí o último ponto é o crescimento social. E aí entra naquilo que o Jonatas falou aquela hora. Como estão suas amizades? Você tem bons amigos, amigos que você ama, que você faz as coisas juntos? Porque o namoro, gente, tem muito problema isso também. Às vezes a pessoa começa a namorar, e aí a menina começa a namorar, só que aí ela tem as amigas. E aí, assim, eu quero ficar mais tempo com as minhas amigas. Ou então os meninos começam a namorar, mas aí na sexta-noite ele quer jogar videogame com os amigos dele. E aí a menina fica, mas não tá me dando atenção. Porque só tá com os amigos. Então, gente, a adolescência é um tempo que a gente tem para aproveitar todas essas coisas, sabe? Então, você aproveita as amizades, viajar, fazer coisas juntos, curtir com os amigos. Porque o namoro é um tempo que você vai se dedicar um pouco mais àquela pessoa. Não quer dizer que você tem que, agora eu vou abandonar meus amigos e vou ficar só com essa pessoa. Não, é saudável ter um relacionamento com os amigos também no namoro. Inclusive, um namoro cristão, você sai geralmente de casal, né? 2 casais, você vai sair com outras pessoas e tudo mais. Só que a questão você precisa ter curtido tudo que você quis curtir com seus amigos antes do namoro, porque no namoro você precisa ter um tempo maior. Então, por exemplo, na semana, o único dia que tem para se ver é na sexta-noite. Aí o menino quer jogar videogame com os amigos na sexta-noite. Então, isso é imaturidade, sabe? Porque ele não está preparado para um namoro ainda. Então, geralmente na adolescência é quando a gente está desenvolvendo essas questões, pensando sobre muitas coisas. Por isso, não é legal que a gente comece a namorar na adolescência. Outra coisa também que a gente vai comentar daqui a pouco. Se você começa a namorar na adolescência e vai se casar, quanto tempo para você conseguir se casar com essa pessoa? Então, você vai ter que namorar muito tempo. E isso envolve
um namoro envolve intimidade, você contar para aquela pessoa como foi seu dia, não só intimidade física, né, sexual, mas intimidade assim, em todos os sentidos, todos os aspectos. E aí você namora tanto tempo que aquilo fica desgastado, sabe? E aí quando entra num casamento, já entra um casamento assim, nossa, parece que não tem mais aquela coisa gostosa, sabe? Parece que agora só ficou assim, os problemas, já tá muito desgastado o relacionamento, sabe? E é difícil, porque se a gente pensa num namoro cristão, a gente pensa num namoro que a gente vai falar da relação sexual daqui a pouco, mas assim, não tem relação sexual, porque a relação sexual ela é guardada para o casamento, para o momento depois do casamento, né? Só que se você namora muito tempo, fica difícil, porque a gente tem desejos e isso é uma coisa que o Senhor colocou em nosso coração. Então, assim, não é pecado a gente sentir desejo sexual, atração pela outra pessoa. Se você sente atração pelo sexo oposto, glória a Deus por isso. Ainda bem que você sente, né? Só que a questão a gente precisa administrar isso durante o namoro, né? Porque isso, aí que tá, porque isso é preparado para o casamento e vai ser muito melhor para nós se a gente fizer isso no casamento, sabe? Com uma pessoa, por exemplo, aí vai gerar outros problemas também, tipo a questão de virgindade. A menina é virgem, o menino não, ou o contrário, né? Vai gerar inseguranças num casamento, porque, poxa, mas eu começo a pensar várias coisas, várias inseguranças que eu tenho com o meu corpo, por exemplo, aí eu começo a pensar, poxa, mas ele já teve relacionamento com outras pessoas, então, e se ele não me achar boa bastante, enfim, vai gerar várias coisas. Então, o sexo, ele é para um momento de depois do casamento. A gente vai falar mais daqui a pouco. Mas, seguindo aqui o negocinho, ele fala dessas questões, né, do crescimento espiritual, financeiro, moral e social. E aí que tá, né? Por isso que a gente... Vocês viram quanta coisa envolve um namoro? Então, não é tão simples assim quanto a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa, é muito simples, mas não é. Envolve várias coisas. Mas vale a pena a gente seguir o que o Senhor tem para nós, o plano que o Senhor tem para nós. Vale a pena a gente buscar em Deus orientação, direção, orar, pedindo para o Senhor um relacionamento saudável, um relacionamento com uma pessoa cristã, uma pessoa que ama o Senhor acima de todas as coisas. As consequências vão ser positivas para nós, para o nosso relacionamento futuro. Não vão ser consequências negativas. A gente não vai trazer tanto trauma, tanta bagagem para um relacionamento novo que a gente possa ter. E aí depois ele vai falar aqui na página 68. Tô vendo um horário aqui, mas eu acho que ainda dá tempo. Ô, gente, vocês podem falar, viu, também. Fala aí o que vocês estão achando. Vocês estão concordando? Vocês estão discordando? Vocês acham que a gente tá falando um monte de besteira? Vocês estão achando que tá tudo bem, tá tudo certo? Eu concordo, Carol. E também eu ia comentar um negócio que, sobre namoro cedo, o problema é que, tipo, vocês dois podem ser bem cristãos e tal, mas o problema é que você, como adolescente, tá meio que se descobrindo, tipo, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, o que você, tipo, qual a sua linguagem de amor, tipo, você vai tendo essa descoberta pessoal, e aí tem pessoa que começa, tipo, a namorar, ou casa cedo, eu não tô falando contra o casamento cedo, mas, tipo, eu creio que você pode começar você casa cedo, tipo, com 18, 19 anos, aí com 22 você descobre uma coisa que não tem nada a ver com o teu marido. Isso óbvio que vocês vão trabalhar, mas é tipo, se você se dá esse tempo, você tem mais visão do que você pode encontrar no seu futuro marido, sabe? Sim. Eu acho que é muito legal o casamento e ele é bênção de Deus, sabe? O casamento é muito bom, gente. Tem muita gente que fala, nossa, casamento, depois que casa, o negócio fica ruim. Não, gente, eu não sei, né? Eu posso falar da minha experiência, mas se você casa com uma pessoa cristã que ama o Senhor, que você ama essa pessoa, né? Que você é compatível com ela em vários aspectos, o casamento é uma coisa maravilhosa, é muito bom, sabe? Então a gente apoia o casamento. Só que a Julia falou uma coisa interessante. Se você casa, geralmente, às vezes tem isso, dois jovens cristãos, eles estão loucos para fazer sexo. Aí assim, então a gente precisa casar logo, né? Para agilizar o negócio para dar certo. Aí namora, sei lá, namora pouquíssimo tempo, casa, e aí no casamento vai ter vários problemas, porque aí não, sabe, não se conheceu E também, primeiro que se você casar pra transar, já tá muito errado, isso não vai dar certo, porque você tá colocando
você tá, tipo, praticamente fazendo o contrário que Deus quer, né? O Justamente. sexo é só um presente pro casamento. Justamente, o casamento envolve vários outros relacionamentos, não só o físico. O relacionamento físico é assim, é uma coisa pequena a partir de tantos outros relacionamentos. Nossa, você se envolve psicologicamente, emocionalmente com a pessoa, Tem a financeiramente, família da pessoa. tem a família da pessoa, você se envolve com a família da pessoa e tudo mais. Então, assim, isso tá errado. E se você namora uma pessoa que pensa dessa forma, você já vê que ela não tá fundamentada no Senhor, sabe? Ela não tá agindo de acordo com o que o Espírito Santo vai nos mostrando, nos direcionando. Então, o casamento é uma coisa boa, assim. E eu incentivo vocês a futuramente, né? Sim, olha, eu tô me preparando, agora eu sou adolescente, então eu vou aproveitar o máximo que eu puder, eu vou me conhecer, vou conhecer as coisas que eu gosto, vou entender a minha linguagem de amor. Isso que a Julie falou é muito legal também. Porque tem aquele livro, né, do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. E tem gente que gosta. Aí tem vários aspectos lá. Tem a linguagem do amor presentes, tempo de qualidade, várias coisas. E você entendendo isso melhor, vai ajudar a outra pessoa a te demonstrar amor melhor, né? Porque às vezes vocês não falam a mesma língua. Então, assim, enquanto a pessoa gosta de tempo de qualidade, a sua linguagem do amor é presente. E a pessoa nunca te dá presente, mas ela tá ali o tempo inteiro. Só que é isso pra você começar a ficar meio chato e tal. E isso dá um problema no relacionamento, porque cada um tem uma linguagem do amor diferente. Então, a adolescência é um tempo pra gente pensar, se conhecer, estudar sobre, sabe, várias coisas, vários aspectos, aproveitar mesmo com nossos amigos. E, e o casamento é uma coisa muito boa, mas ele precisa ser planejado. Então, um namoro precisa ser planejado, um casamento precisa ser planejado no Senhor. E ele é uma coisa boa, sim, e ele é vontade de Deus para nossa vida, que a gente se case, que a gente forme uma família e que a gente viva para a glória de Deus. O casamento é muito bom, sim. Por mais que talvez, né, tem gente às vezes assim que vive numa família onde o casamento dos pais é muito difícil, é muito penoso. E aí a pessoa fala: "Nossa, eu vejo isso que é casamento, eu não quero isso para mim", sabe? Mas se Deus molda o seu caráter dia a dia e o da pessoa com que você se relaciona, não quer dizer que vai ser fácil, mas quer dizer que vocês vão poder crescer juntos dentro desse casamento, sabe? E isso é muito gostoso, isso é muito legal. E isso eu posso falar assim né, sobre casamento. É que a gente vai ter uma aula sobre casamento depois, mas o casamento é muito gostoso. Você descobrir coisas juntos, você fazer coisas. Quer ver uma coisa muito legal que a gente casou, assim, foi super legal, que a gente casou e a gente tava na casa de uns amigos nossos, e aí a gente tava pensando, tipo, nossa, tá tarde, né? E eu pensei, nossa, eu tenho que voltar pra casa, tipo, minha mãe. Aí eu falei, não, pera, eu não tenho casa, eu sou casada. Então, é muito gostoso o casamento, você ter a sua própria casa, ter a sua própria família, sabe? Não quer dizer que deixe de ser família, né? A outra família, mas você ter um lugar seu, do seu marido, da sua esposa, enfim, isso é muito gostoso. Mas aí, ele fala aqui, ó. Ele vai falar aqui alguns princípios para o namoro também. A estrutura do compromisso. Então, outra coisa que a gente fala, né? O próprio amor é uma aliança de compromisso com alguém. Por isso, o primeiro sinal de que o namoro já está na hora de virar casamento é a certeza e o compromisso de querer viver a dois. A responsabilidade mútua, então a responsabilidade é dos dois. Senso de pertencimento, quando você não consegue mais pensar na sua própria vida sem a outra pessoa. Então, pensando que você já seguiu todos isso que a gente falou, né? Agora você, por exemplo, tá na idade do Jonas aí. Tipo, eu tô definindo minha vida porque eu quero me casar, eu já namoro, eu quero ter um casamento. Então, é isso, você entende que você tá pronto para assumir esse compromisso, né? Outra coisa que fala, é o mínimo de recursos necessários, a gente já falou. Uma outra coisa, o desejo sexual constante que ele traz, né? Aí ele vai falar aqui assim, ó, uma terceira coisa para pensar seriamente no casamento é o desejo constante pela intimidade sexual. Preste bem atenção. Sentir desejo sexual pela pessoa que você está namorando não é algo ruim, pelo contrário, é uma dádiva. Porém, jogar isso facilmente na lata do lixo
Porém, você pode jogar isso facilmente na lata do lixo se não tomar a atitude certa. Então, gente, é outra coisa, né, que a gente tá falando sobre relação sexual. É muito... É uma intimidade mesmo, sabe? Então, assim, você é muito preparado para um casamento. Não sei como eu posso falar, mas é uma coisa assim que é muito pessoal, sabe? E aí, você ter uma relação sexual com uma pessoa, às vezes pode até ser, ele é meu namorado, né? Igual a Thalita falou, ele é meu namorado, ele fica insistindo, tudo bem, e tudo mais. Só que aí que tá, quando você toma esse passo sem pensar nos outros primeiramente, sabe? Sem pensar que você precisa ter um compromisso real com essa pessoa, isso fica muito difícil. E principalmente hoje a gente estava falando da cultura descartável, né? O que normalmente acontece, né? Às vezes você está ficando com um menino ou uma menina, e aí você sente desejo sexual, você sente vontade de transar com aquela pessoa, transa, e depois a pessoa, tipo, nem chama pra você, tipo, tá bom, foi isso aí, tchau, até mais. E aí, geralmente, o que acontece é um sentimento de culpa muito grande, porque, poxa, aí você fala, nossa, porque na hora ali, né, no momento, tipo, tá legal, tá gostoso, não sei o quê. Mas depois que passa, você fala, nossa, olha o que eu fui fazer, né? E não volta mais, né? Não tem como, já foi. Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque assim, é um presente do Senhor, a gente tem. O relacionamento sexual é bom, só que ele é bom dentro de um casamento. Pensa que diferença. Você ir para uma praça de noite, que eu tava me contando que já aconteceu isso, mas enfim. Você ir para uma praça de noite, você começa a ficar com uma menina ou uma menina e transa com a pessoa na praça de noite. E você ter um namoro, sabe, cristão, conhecer aquela pessoa, casar com aquela pessoa e ter a sua primeira vez com aquela pessoa e ela com você. Não é muito diferente? Vocês conseguem ver como que, assim, é um aprendizado junto, vocês vão conversar sobre as coisas. É muito diferente, sabe? Então é isso o plano do Senhor para nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente já falou sobre isso também. Então ele não é para ser usado de qualquer forma. Então não jogue isso no lixo, sabe? É uma coisa muito especial que Deus criou com todas as suas especificidades para um momento especial e para uma pessoa especial, sabe? Então não fique jogando isso fora, sabe? E aí, falando principalmente para as meninas, né? Hoje a gente vive numa cultura que, assim, você precisa de todas as formas chamar a atenção de tudo que você, de toda forma que você conseguir. Então você, para os meninos também. Então você precisa ser a mais bonita, a mais inteligente, a que conversa melhor, a não sei o quê. Então assim, tem várias coisas que a gente vai achando que a gente precisa fazer para chamar atenção o tempo inteiro, sabe? E a gente gosta de se sentir bonito, né? Quem não gosta de ver que as pessoas, tipo, eu causo uma reação nas pessoas, né? E geralmente na adolescência, talvez as meninas, os meninos também, mas as meninas descobrem isso, né? Olha, eu sei que eu causo uma reação se eu agir dessa forma. Só que a gente fica refém disso, porque essa sensualidade que manipula as pessoas é pecado. Isso é pecado. Então, essa coisa de você usar a sua sensualidade e tudo mais para manipular o outro, isso é pecado. E muitas vezes a gente cai nisso, de achar que porque eu tenho lábia, digamos assim, porque eu consigo manipular certa situação, eu posso fazer isso sem pensar nas consequências que isso vai ter para aquela outra pessoa, sabe? A gente não pode fazer isso. A mesma coisa a gente fala de defraudar, né? Que é você gerar expectativas que você não pode cumprir. Então, por exemplo, se você sabe que você não quer ter relação sexual com aquela pessoa porque você está se guardando para um momento especial, você não vai ficar, tipo, na casa dela até 2 horas da manhã assistindo filme. Porque você está assistindo filme sozinho com a pessoa, 2 horas da manhã, isso vai dar bom, gente? Não vai dar bom. Entendeu? Porque você tem sentimento, você tem. E aí, às vezes, a pessoa fica se enganando, tipo assim, não tem nada demais, não sei o quê, não, mas a gente vai fazer nada, não, mas não sei o quê.
Gente, não, sabe? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque isso, né, vai nos levando para outros caminhos. E aí, quando vê, já foi, né? E aí a gente tá lá se sentindo culpado, se sentindo mal, pensando, poxa, podia ter agido de outra forma no momento e não agir. Uma coisa que você falou sobre defraudar, e eu também lembrei, né? Tipo, achei muito engraçado o que a Júlia falou. Que a gente se converteu, mas os hormônios não. Mas sobre a questão de defraudar, também é importante ressaltar o conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Espero que ninguém aqui faça isso, mas só para deixar claro, contatinho é um erro imenso, é pecado, para dizer o mínimo. Porque é bem isso que a Carol falou, você não tem a pretensão de namorar com ninguém, ou se você tem a pretensão de namorar com os outros 4 com que você está conversando, você não quer namorar. 4 pessoas ali, tipo, o número de pessoas com quem você está conversando é menos um, não vai namorar com você. E se estiver namorando com todos ao mesmo tempo, pior ainda, tá, gente? Eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas é um problema muito grande, porque você tá. É bem isso que a Carol falou, você está defraudando. Você está criando nas pessoas, e às vezes até mesmo em você, uma expectativa de um relacionamento que você não vai ser conseguir capaz de suprir. E isso é pecado. A Bíblia deixa bem claro. Você defraudar as pessoas, você ter esse tipo de relacionamento que, vamos ser bem claro, que é um relacionamento tóxico. Você não está se ajudando, você não está ajudando ninguém com isso que você está fazendo. Então, se você está fazendo isso, por favor, pare. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. E aí a questão também é que o livro comenta, e que a Carol falou que talvez é importante reforçar, que é interessante. Ele diz que o interesse, o desejo sexual, ele é algo bom, mas vou falar aqui muito claramente. É bom que você deseje, como a Carol falou, né? Você tem atração pelo sexo oposto. E é bom que você se atraia por aquela pessoa com quem você está namorando, com quem você é noivo, vamos colocar assim. Porque senão, se você não se sente atraído no casamento, isso vai ser um problema também. Se você não quiser ter relação sexual com uma pessoa com quem você casou, isso vai ser um problema. Deixando muito claramente aqui. Mas aí a gente tem que usar. É bom que esse desejo exista, mas ao mesmo tempo é um desejo que a gente tem que controlar, porque é um desejo da nossa carne, é um desejo do nosso pecado, é um desejo que Deus não reservou para o namoro, ele reservou para o casamento, ele reservou para a constituição de família. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, ter esse entendimento, pedir ajuda para o Espírito Santo, porque se a gente for confiar na nossa própria força, achar, não, eu sou bom, igual a Carol falou, não, se eu estou na casa 2 horas da madrugada sozinho com meu namorado, não vai acontecer nada, porque eu sou forte, não vou ultrapassar nenhuma barreira. Meu filho, você é pecador, miserável, sua namorada pecadora miserável, então, assim, vocês são pecadores, a chance de fazer algo errado tá grande, tá ali, e se depender de vocês, sim, vai pecar, vai cair. Não confie na sua própria força, porque quem tem que te dar essa força nesses momentos é o Espírito Santo. Então, é uma busca por essa santidade. A gente tem que buscar e colocar diante de Deus mesmo, orar, conversar com o outro também, sinceridade a respeito disso, falar, olha, eu não gosto quando você faz isso, porque me dá uma sensação, me dá algum desejo, e a gente tem que tomar cuidado com isso para poder não fazer isso outras vezes, para que a gente não venha pecar. É importante ter esse diálogo. Mas assim, né, talvez eu estou falando coisa demais aqui, coisa mais para frente, mas o principal, santidade. Um versículo, né, eu até tinha colocado ele aqui, Hebreus 13, versículo 4, que fala: honre o casamento e mantenham a união conjugal, pois Deus certamente punirá os impuros e adúlteros. Então, assim, a gente tem que zelar pela pureza, zelar pela santidade minha, a santidade individual e a santidade dos dois, como um casal. Porque em outra versão ele vai falar, né, que o leito sem mácula, o leito conjugal, né, ele é precioso para Deus. Deus, ele ama isso. Então, assim, gente, ficar é um erro tremendo. Vou colocar aqui, é pecado mesmo. Você não está tirando nada bom disso, você está errando diante de Deus, diante da pessoa. Não faça isso. E para que a gente, né, para que todos nós possamos buscar
santidade nos nossos relacionamentos. E é aqui, né, não só em namoro, mas em todos mesmo, no nosso relacionamento em amizade, com pais, enfim, com qualquer pessoa com quem a gente se relaciona, a gente tem que buscar a santidade. Eu posso comentar um negócio? Pode. Sobre se edificar também, eu creio que, por exemplo, comigo, antigamente eu ficava assim, cada vez quanto mais eu me aproximava de Cristo, quando eu realmente comecei a ter um relacionamento com Ele, não foi por meio de leis, mas sim porque o amor dele me constrangeu. E agora eu lembro que assim, teve até um pensamento que falou assim: ah, fica com essa pessoa, tipo, uma tentação. E aí o Espírito Santo falou: você não é igual você era antigamente, você é nova criação. Em mim agora. E aí eu acho que a gente começa a mudar nossa postura porque a gente reconhece o quão amado a gente é. Tipo, você é filho amado. E porque você reconheceu isso, porque você viu o amor dele, agora você vai falar diferente, você vai se vestir diferente, você vai pensar em coisas diferentes. Tipo, tudo muda. Não é porque você é homem ou mulher, tudo muda nos dois. Tipo, se você é concedido pelo amor de Cristo. E acho que isso é o princípio de tudo. Você só vai começar de verdade. Vai postar fotos diferentes, exatamente. Tudo vai mudar, tipo. E mesmo que vai ter muitas vezes na sua caminhada que você vai, tipo, cair e ser muito tentado, você pode falhar, mas quanto mais você conhece a Cristo e o amor dele, você se porta diferente, sabe? Porque você fala, meu, eu sou filho amado, sabe? Eu sou tão amado, por que eu vou me sujeitar a isso? Por que eu vou deixar ser sexualizada ou, sei lá, tipo, me sujeitar a certas coisas que antigamente eu me sujeitava, sabe? Se eu sou filha amada e eu sou tão amada pelo Criador que fez tudo, sabe? E. E também sobre estudificar, eu tava vendo um vídeo de um cara, ele explicou, assim, sobre o namoro deles, que eles agora já casaram, mas que eles, tipo, eles davam um selinho, assim, às vezes eles não faziam um namoro de corte, mas, é corte que fala, né, não sei, mas, que, tipo, quando eles ficavam, eles nunca ficavam de passar um limite onde eles estavam tendo um prazer próprio, porque eles falavam, assim, que eu tô meio que, não, tipo, assediando, mas, tipo, eles estavam achando prazer próprio, eles estavam desrespeitando o corpo do outro, eles pensavam assim, porque, tipo, quando você tá ficando com alguém, sem ser, tipo, dentro do casamento, você tá achando prazer próprio, você tá meio que deturpando a pessoa. Aí o moço falou assim, eu quero olhar e ter um relacionamento saudável com ela, onde eu respeito ela a um nível que eu não vou ter um prazer sexual antes do casamento, sabe? E, tipo, ficar envolve prazer sexual. Você tá, tipo, tendo um prazer carnal. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas também, se você, tipo, tá ficando agora, ou você ainda faz coisas sexuais, tipo, isso tudo bem, sabe? Entrega nas mãos de Deus e pede pra ele mostrar o amor dele, sabe? Acho que é por meio disso, não é por meio de, tipo, você ficar lendo que é pecado, sabe? Acho que isso não muda nossas atitudes. Só vai, tipo, tentar nos afastar de Deus. Não as leis em si, mas a gente antes ler e, tipo, tentar entender as leis sem antes ser constrangido pelo amor de Cristo, né? Eu creio que é isso. É isso aí, gente. A Júlia, nossa, falou tudo. Foi super legal o que ela falou. Porque assim, a gente ficar falando, né, que isso é pecado, não sei o quê, é ruim, porque você tem que ser constrangido pelo amor de Cristo. Deus tem que te mostrar. E às vezes você pode pensar assim, poxa, mas então eu já tive relação sexual, será que tá perdido agora? E agora, né? Será que não tenho perdão por isso? Como que eu vou fazer para me relacionar com outra pessoa? Gente, a graça de Jesus, ela cobre todas essas coisas, sabe? Ela nos ensina, nos mostra e nos ensina a viver melhor, a enxergar as coisas de uma forma melhor, sabe? Então, assim, a partir do momento que você entendeu a graça de Jesus e que você é uma nova criatura a partir disso, o passado ficou para trás, sabe? Aquilo que você fazia no passado já não tem mais poder sobre a sua vida, sabe? Então, assim, Jesus Cristo morreu na cruz por você. Então, agora, isso é o que dá sentido à sua vida, isso é o que dá propósito para sua vida, sabe? E aí você vai tomar suas decisões agora a partir disso, pensando no amor de Jesus e com base nas coisas que, no seu relacionamento com ele mesmo, sabe? E é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Mas eu acho que Carol, a Rafa tá assistindo aqui comigo e a gente tava lembrando de um casal que contou, casais diferentes, mas que, tipo, por exemplo, um homem que ele já perdeu a virgindade, já transou, e ele encontrou Cristo, teve uma transformação absurda. Esse homem, quando ele, por exemplo, esse homem que teve realmente uma transformação em Cristo e buscou e realmente entendeu, ele sim pode ser mais puro do que um homem que não casou, que tá solteiro, não precisa fazer nada sexualmente, tipo, pode ser sozinho ou com alguém. Ele pode ser mais puro do que esse, sabe?
que tá, Sim, tipo, sendo deturpado por coisa, sei lá, do mundo. Então, isso que você falou é muito importante, porque eu creio que onde superabundou o pecado, superabundou a graça, sabe? Então, tipo, mesmo sim. você que não é mais virgem, eu tenho certeza que você buscar, tipo, ser purificado e Deus vai dar isso, sabe? E essa culpa, talvez você possa sentir, ele também vai te curar disso, sabe? Ele prometeu isso. E aí você compartilhar isso pra alguém te cura também. É muito importante falar desses assuntos, assim, polêmicos, porque às vezes a gente não toca achando que é algo muito. Sabe, eu creio que se a igreja não tocar, o mundo toca, sabe, nesses assuntos. Com Então é certeza. muito importante a gente conversar de tudo e colocar no fio da palavra de Deus, que isso é muito importante, ainda mais pra gente que tá nessa fase de adolescência. Sim. O Augusto, da UMP, ele postou um texto muito legal, estava lendo hoje, que fala de um homem, justamente, que é um homem que ele, assim, ele teve várias namoradas e teve relação sexual, e hoje ele tá e assim, depois que ele terminou, era difícil para ele namorar alguém, porque nenhuma menina, geralmente a gente quer, tipo, ah, não, eu quero um menino virgem, tal, tudo mais, não sei o quê. Então ninguém queria namorar ele, mas ele arrumou ele conseguiu se casar com uma mulher também que tem um passado, que tem 2 filhos, mas eles têm um relacionamento puro e santo e assim, que eles buscam honrar o Senhor com o relacionamento deles. Então, é o que a gente estava falando. A gente tem muita gente que entende isso, entende. O princípio da nossa fé é reconhecer que nós somos pecadores. Então, ninguém aqui é mais santo que ninguém, né? O Jonatas, a gente não tá falando porque, olha, você tem que seguir o nosso padrão de relacionamento. Não. O nosso relacionamento é cheio de erro também. É cheio de pecado também, porque a gente é pecador. Então, a gente vive tentando crescer nisso, sabe? Mas é importante a gente conversar sobre essas coisas. Outra coisa também que eu lembrei que eu ia falar, que a Júlia falou, sobre satisfação pessoal. A gente falou, né, do namoro, da questão do ficar. Mas, por exemplo, masturbação, gente, é pecado. Porque você tá buscando satisfazer um prazer pessoal seu. Então, o mundo vai falar que a masturbação é importante, né? Porque você, biologicamente, tudo mais. Mas não, gente, se você tá buscando satisfação própria, sozinho, né? Então você está sendo egoísta com isso. E aí entra, por exemplo, a questão da pornografia. Pornografia também é pecado. E você está cometendo um adultério. Porque um dia você vai ter um casamento, um namoro com uma pessoa cristã. E se você já está corrompendo esse relacionamento com vídeos, fotos, enfim, com outras pessoas, você já está adulterando, sabe? Com isso e manchando o seu relacionamento com outra pessoa. E isso pode ter consequências catastróficas, inclusive dentro de um casamento. Porque tem muitos casais que se casam, mas o marido ou a esposa são viciados em pornografia e eles não conseguem abandonar isso. E isso atrapalha muito a relação sexual do casal. Porque não é mais uma coisa entre os dois. Agora é uma luta com uma terceira coisa. Então, masturbação e pornografia também entra nisso, gente. É muito sério e a gente tem que pensar que isso não é o padrão de Deus para nós. A gente não deve seguir isso, sabe? Então, se você faz isso, lute contra isso, sabe? Não se renda a esses prazeres momentâneos, não se renda a essas coisas, sabe? Você precisa lutar contra isso. E se você entende que é viciado em pornografia, você precisa de ajuda para lutar contra isso. Então, mas não quer dizer que você não possa vencer isso e ter um relacionamento puro, santo e saudável no Senhor. Você pode, sabe? Só que você precisa lutar contra isso. Sim. E também sobre pornografia, eu vou comentar um negócio que não só se a gente pensando no mundo cristão, mas, tipo, literalmente já tá comprovado que isso deturpa a mente de qualquer pessoa. Porque não só a mente de qualquer menino ou menina que assiste, mas sim porque o que acontece na pornografia é, tipo, a mulher, o jeito que acontece, tipo, eu vi um vídeo no Insta explicando cada coisa que acontece, tipo, sempre tem agressão em 80% dos vídeos, acontece muito estupro e é algo que deturpa a mente da própria pessoa. Então, tipo, mesmo as pessoas que não são cristãs, não têm princípios bíblicos, já estão, tipo, expondo que isso é, tipo, deturpado, isso é problemático e traz não só consequência, tipo, para nossa parte da vida sexual, mas do jeito que qualquer homem ou mulher se porta, sabe? Isso mexe com a cabeça. E sobre isso de lutar, é muito importante também em qualquer quesito, assim, acho que pensando na parte sexual, é realmente
tipo, pedir pro Espírito Santo, porque eu tava vendo um vídeo de um cara falando assim, meu, se você tentar por força própria, quebrar seu computador, tirar a internet da sua casa, você não vai conseguir sozinho, sabe? Tipo, você não vai mesmo, infelizmente. E é só através do Espírito Santo. E aí tem muitos testemunhos de pessoas cristãs agora, meninas e homens também, mulheres e homens, que, tipo, já venceram isso e falam que é realmente através do Espírito Santo que você consegue lutar contra algo muito forte, sabe? Um vício sexual. E é muito importante estar sempre compartilhando isso. Eu creio que isso vai curar realmente seu coração pra você se sentir pura e amada de novo, né? Sim. É isso aí, gente. Mas foi muito legal hoje nossa conversa. Eu acho que foi. A gente falou muita coisa. Eu sei que é muito, muito conteúdo, né? Muita coisa pra gente pensar. Mas eu acho muito legal a gente refletir sobre essas coisas juntos. A gente pensar qual é a vontade do Senhor para nossa vida. Como eu falei, né? A gente é pecador, todos nós aqui somos. Então a gente luta contra isso dia a dia. E a gente está lutando juntos. Então a gente é igreja. Isso é ser igreja. A gente entender que o pecado causou um problemão na nossa vida e causa todos os dias. E que a gente precisa tomar decisões sábias, mas não é fácil, não é simples. Então a gente está aqui para fazer isso juntos. Lutar juntos contra o pecado e entender o sacrifício de Jesus por nós é o princípio de tudo isso. Sabe? Você ser constrangido pelo amor de Jesus é o princípio para você começar a tomar essas decisões sábias e resolver viver em santidade no Senhor. Mas então é isso. A gente passou um pouquinho do tempo, eu peço desculpa, gente, mas eu acho que foi bem legal. Então, Júlia, você pode orar para a gente encerrar? Posso. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigada por esse dia, Deus. Obrigada por essa ligação, obrigada por cada coração que está aqui. Espírito Santo trouxe cada pessoa aqui. Jesus, obrigada pela tua presença aqui. O Senhor prometeu estar conosco, o Senhor está, que nós possamos reconhecer isso todos os segundos da nossa vida, Pai. Obrigada pela vida da Carol, que falou hoje, e todos aqui, Pai, que nós possamos reconhecer que nós, como igrejas, Pai, estamos juntos e que nós sabemos que até o próprio Jesus sofreu tentações, mas a diferença é que ele nunca pecou. Então, que a gente possa reconhecer que Jesus vai nos ajudar nas nossas tentações e cada pessoa aqui também. Então, que a gente possa ser, Pai, entregar nosso coração a Ti e buscar ajuda em pessoas que estão firmadas em Ti e possamos caminhar juntos, Pai. Obrigada por esse assunto. É muito importante que a gente possa também aprender muito e realmente reconhecer que o Senhor criou, Pai, o prazer como algo lindo e perfeito, como um presente para nós, Pai. Que a gente possa reconhecer isso e lutar contra as coisas do mundo, Pai. Realmente contra, porque hoje em dia nós sabemos que não podemos nos sujeitar a qualquer coisa que não tiver na tua palavra, Pai, que a gente talvez seja influenciado. Então, que a gente possa buscar sempre em ti, Pai, buscar mais a ti do que coisas no mundo e coisas carnais. É isso que eu peço e oro. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então é isso, gente. Se quiserem conversar agora, abrir a câmera ou falar alguma coisa. Vou só parar a gravação. Tá, isso. Só lembrando